Iniciando gravação em 3, 2, 1. Bem-vindo a todos à nossa aula de implementação em CRUD, onde nós vamos utilizar os conhecimentos Python aprendidos anteriormente no curso para desenvolver uma aplicação CRUD que se comunica com o banco de dados MySQL. Para essa aula, nós vamos utilizar a linguagem Python para desenvolver a aplicação e vamos como fazer a comunicação com o banco de dados utilizando a aplicação PostgreSQL. Para começar a desenvolver essa aplicação, primeiro nós vamos fazer a interface gráfica. Para a interface, nós vamos utilizar a biblioteca Tkinter, que é uma biblioteca muito utilizada e que vai atender bem aos requisitos que nós precisamos nessa aula. Caso você não tenha ela instalada, insira o comando no terminal pip install tkinter e execute. Nele o próprio Python vai fazer a instalação da biblioteca e vamos ter ela funcionando direitinho. Para começar, vamos fazer a criação da janela com a biblioteca. Como vocês podem ver, é utilizado o atributo window para falar para o sistema operacional que eu quero criar a janela da aplicação. Então, você pode passar o comando window e atribuir a ele a biblioteca Tkinter, para saber que essa janela está sendo criada utilizando a interface gráfica Tkinter. Logo em seguida, com a criação da janela, você pode atribuir a ela um título, que é o que fica aqui em cima, igual nós temos aqui no nosso editor de códigos, e o tamanho. Para a nossa aplicação e para caber nesse monitor que eu estou utilizando, eu vou declarar a janela como 720 pixels de largura e 500 pixels de altura. Em seguida, aqui é uma declaração para mais para frente, nós fazemos a estilização dessa janela. Então, vou atribuir aqui a chamada dessa janela e vamos executar para visualizar. Como pode ver, está aqui criada a nossa janela em branco, com o título que nós declaramos aqui, Sistema de Manejamento de Estoque, e ela está nas proporções que foram inseridas aqui, como 720 por 500. Beleza. Agora, nós vamos seguir com ela já atribuindo as famosas variáveis globais para trabalhar. De início, nós vamos inserir as variáveis de botão. Como assim botão? Vamos declarar, no início, para ser utilizado mais para frente, a cor dos botões que vamos utilizar para fazer a manipulação das interfaces. Ah, mas por que eu estou declarando já no início? Você pode declarar a qualquer momento. É só mesmo para ter uma facilidade para correções e mudanças no futuro. Agora vem a parte importante que torna essa biblioteca bastante versátil, que é a criação de subseções. Como assim subseções? Dentro da janela, nós podemos criar uma subseção. Como, por exemplo, nós vemos aqui no editor, eu tenho aqui a edição, onde eu manipulo e desenvolvo os códigos, e eu tenho uma seção que fica responsável por me mostrar os arquivos. Eu tenho uma seção aqui onde também eu tenho botões de interação e a seção de cabeçalho. Então, nós vamos fazer isso na nossa interface gráfica. Aqui, nós vamos criar uma seção, um frame, onde nós vamos ter onde nós vamos alocar os botões. No momento, esse frame está muito pequeno porque nós temos que atribuir a ele o seu conteúdo. Mas está criado, é uma seção que está dentro da interface gráfica. Então, para ela sair desse formato e ficar mais, por assim dizer, organizada, vamos colocar conteúdo nela. Então, está aqui os vários botões que nós vamos utilizar, seguindo aqui a lógica da declaração da cor do botão que nós estamos utilizando aqui. Aqui na criação dos botões, declaramos o nome,
save button, update, e delete, select, find, para fazer justamente o que é pedido no CRUD, que é criar, ler, atualizar e deletar. Então, nós temos aqui o nosso botão, propriedade button, que é uma propriedade da biblioteca tkinter, o botão save, o botão update, o delete, select, find, clear e export. Esse botão, no momento, não será muito falado, porque ele se referencia a funções que serão trabalhadas no futuro. Mas, até o momento, como nós vamos ver aqui, foi criado os botões da nossa sessão. Como você pode ver aqui, o botão save, clicável, o update, o delete, o select, o find, o clear e o export. Após criar a seção onde nós passamos esses botões, que como você pode ver, o seu tamanho é declarado aqui abaixo, nós temos que todos os botões ocupam o mesmo tamanho e são dispostos um ao lado do outro. Com a propriedade colunas, eles ficam alinhados em uma linha. Se fosse utilizado a propriedade linha, que também está disponível, eles estariam um botão embaixo do outro. Como nós queremos eles lado a lado, utilizamos a propriedade column. Nós vamos seguir com o desenvolvimento criando outra subseção. Essa subseção que vai ser criada vai ser para ser a manipulação das nossas informações. É onde nós vamos ter a entrada de informações, é onde nós vamos ter a edição e onde nós vamos selecionar aquilo que vai ser deletado. Então, aqui na criação de sessão visualização, é criado outro frame com a biblioteca visual, um frame de nome label. Por que label? Porque é justamente nessa seção que será feito a digitação do usuário das informações. E novamente aqui, com a propriedade label, que é a caixa de entrada, como você pode ver aqui a sua classe, nós declaramos aqui o seu referencial text, no caso aqui é o ID, o text name, o valor, quantidade e a categoria. Porque justamente nós estamos criando uma interface de manipulação de estoque. É um gerenciamento de estoque. Então, nós temos o ID do item, o seu nome, o valor, a quantidade e a categoria. Em seguida, é disposto o tamanho que essas labels vão ter. E, claro, também a sua posição, como se pode ver aqui abaixo. Logo em seguida, já pegando o embalo da criação dessa seção, é declarada aqui a seção de amostra. Ela não é inserida diretamente no código como as outras seções, porque nesse caso a interface gráfica vai utilizar o espaço que sobrou. Se você que está querendo fazer essa mesma aplicação achar que não, prefiro utilizar um frame específico para mostrar os dados, você pode criá-lo. É só você fazer exatamente dessa forma. Coloca o nome do frame, chama a biblioteca de interface gráfica e diz qual tipo de frame que é. Aqui no primeiro, voltando, nós temos uma label frame, mas é possível que seja outro tipo de frame. Existem outros. O caso de label frame é porque nós estamos trabalhando apenas com texto. Como você vai amostrar o texto nessa seção, você pode declarar como label frame. Então, fazendo a declaração aqui agora da parte da amostra, nós criamos uma tabela. Aqui é criado uma tabela que vai mostrar quais são os produtos que estão cadastrados no sistema. Então, nós temos que dispô-la novamente. Lá em colunas, como eu quero criar uma tabela, eu
coloco na mesma posição. E logo em seguida temos que fazer a configuração de amostragem. Então, para a configuração de amostragem, é utilizado outra biblioteca, que é... Biblioteca não, né? Outro parâmetro que é incluído dentro da biblioteca tkinter, que é o myTree. Para que serve o myTree? O myTree, ele é uma atribuição dessa biblioteca que faz justamente a criação de tabelas. Ele é utilizado para você criar tabelas em geral que são manipuladas. Então é possível eu clicar nessa tabela. Nesse caso, nós não passamos esse parâmetro. É possível fazer o arrasto. E é possível diretamente fazer a edição e a exclusão. Então, nós criamos aqui o cabeçalho da tabela, na parte head, e o cabeçalho de cada coluna. Aqui é para referenciar aonde que vai estar alocada cada informação que for salva no banco de dados. Então, vamos de novo aqui executar o código. E nós temos aqui a nossa aplicação com todas as seções criadas. Como que se pode ver, colocando aqui lado a lado. Aqui em cima eu tenho a seção de botões, onde nós criamos e colocamos os botões. Em seguida, o form, que é a seção de manipulação e visualização. Aqui nessa seção foi incluso um botão Generate ID. Caso você queira criar um ID aleatório para o item que você vai colocar na tabela, mas nada te impede de colocar o ID aqui. Aqui no Category, que seria a categoria, nós demos um array que tem as várias categorias que aqueles itens podem ser cadastrados. No nosso caso, nós separamos aqui alguns itens para servir de categoria e esse array é mostrado como uma lista. Nós apertamos aqui para expandir e nós temos aqui todas as informações. E se eu quiser adicionar uma outra categoria? Como nesse caso esse manejamento de estoque já é com categorias de item fechadas, não foi colocado para você digitar. Entretanto, você pode digitar, assim como nos outros parâmetros, qual a categoria do item. Entretanto, no viés de organizar, foi deixado já as categorias presetadas. E aqui embaixo é a seção que eu comentei, o frame que faz a amostra dos itens cadastrados no banco de dados. Eu tenho pelo myTree a opção de clicar e ordenar cada categoria, cada seção de coluna individualmente. Posso buscar por nome, posso buscar por categoria, por quantidade, pela data a que ele foi armazenado. Então, o myTree serve justamente para isso. E tudo isso, toda aplicação é dividida em duas grandes seções. Claro, poderia ter mais divisões. Isso daqui poderia ser uma seção dividida aqui bonitinha em um bloco. Poderia. Mas não há muita necessidade, já que isso daqui vai virar uma lista. Assim que o número de itens passa do limite da página, aparece um scroll aqui para a gente poder continuar a busca visualmente. Ademais, agora que nós temos a aplicação toda graficamente feita, nós temos que fazer a sua linkagem ao banco de dados. Para isso, nós vamos utilizar a biblioteca que o Python tem justamente para fazer a comunicação. Nesse caso, utilizaremos o PyMySQL, que é uma biblioteca feita para fazer a manipulação de arquivos em banco de dados.
Novamente, se você não tem ela instalada, é só dar pip install py-mysql. Assim que for declarado qual que é a biblioteca para manipular banco de dados, nós podemos criar a primeira função do nosso algoritmo, que é a função conexão. Então, def connection. Onde nós vamos incluir qual vai ser a conexão. Então, conexão vai receber a biblioteca py-mysql ponto connect. Abre o parêntese. E abaixo nós temos que retornar essa variável. Return com. Dentro da variável, nós temos que incluir agora as informações do nosso banco de dados. Quais informações? Agora nós vamos então no Postgre e vamos na base criada. Você pode criar a base já e deixar ela salva, ou mesmo não precisa. Caso você já a tenha criado, não tem problema. Você só vai ter que passar qual o nome da base de dados que vai ser utilizada. No meu caso, eu criei uma base chamada estoque para armazenar os itens. Então, vamos aqui no propriedades e em conexão. Aqui está todas as informações que nós precisamos para fazer a conexão com o banco de dados no Postgre. Nós temos o host, a porta de entrada e o nome de usuário. Ah, por que eu não posso colocar o nome de usuário meu? Olha, você pode. Aqui, como nós podemos ver, existem vários usuários que podem ser criados. Mas o usuário Postgre atua como administrador. Então, para não dar um erro na hora de fazer a comunicação dos dados, utiliza-se diretamente ele. Então, voltando aqui no Postgre, no servidor, vamos em propriedades, em conexão e salvar essas informações. Em seguida, vemos aqui na aplicação. Esqueci que não pode fechar. E vamos passar. Primeiro, nós temos que passar o nome da nossa database. O nome que foi colocado, estoque. Em seguida, temos que passar qual era o host. O host, como nós vimos, é localhost, porque é uma base de banco de dados local. Em seguida, temos que passar o nome de usuário que fará a manipulação. No caso, como nós vimos, vamos utilizar o próprio Postgre. Porque, como falei anteriormente, é um usuário administrador. Então, ele já tem total controle da base de dados. Em seguida, temos que passar a senha, que é padrão quando nós baixamos o Postgre. Provavelmente, você colocou a senha mais padrão de todas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha recomendada para colocar, já que ela só serve para você logar no Postgre e fazer as criações de bancos. Em seguida, nós temos que passar a porta. A porta, ela é o único atributo a ser passado que nós temos que colocar ele como um parâmetro inteiro. Porque se nós passarmos como uma string, igual aos outros parâmetros, vai dar um erro de comunicação. Então, o parâmetro porta, que como nós vimos aqui na nossa base, vamos até voltar nela. Conexão é 5432. Passamos aqui como 5432. E pronto. Na primeira parte dessa aplicação, como nós vimos, nós fizemos a interface gráfica e atribuímos a conexão com o banco de dados. Em breve, seguindo com o aluno Vitor Antenor, nós vamos fazer as funções que são referentes ao CRUD.
como a função salvar, a função deletar, atualizar, a criar, a função limpar e exportar para um arquivo .csv, que é um arquivo que lê no Excel.